Olá pessoal, vamos à nossa quarta aula sobre o tópico transformações lineares. Então, na aula de hoje a gente vai estudar a conexão entre matrizes e transformações lineares entre espaços vetoriais. Ok, vamos colocar aqui no modo tela cheia. Bom, os primeiros exemplos, na verdade, são essencialmente é o seguinte: dado uma matriz, eu posso associar a ela uma transformação linear. E como é que a gente faz isso? Vou começar com um exemplo bem simples. Minhas espaços vetoriais são o R2, V e W são o R2. Esse R2 ele vai estar munido com duas bases, a base beta, base canônica, e beta' é uma base dessa forma aqui, 1,1 e menos 1 e 1. E eu vou fixar uma matriz, essa matriz A aqui. Bom, com esses dados eu posso definir uma transformação linear da seguinte forma. Eu vou denotar essa transformação como sendo T de A. Por que A aqui? Porque vai ter essa transformação linear que eu vou definir vai depender da matriz A em acima. E a gente vai definir da seguinte forma. Se V, aqui tem um erro de digitação, né? V aqui é V minúsculo. Se V minúsculo é igual a XY pertencente ao R2, então T de AV, para eu definir uma transformação linear, basta eu definir a imagem, as coordenadas da imagem de T de A num ponto V, que é isso que a gente está fazendo. Então eu vou definir T de AV, ou melhor, vou definir as coordenadas de T de AV na base beta' como sendo a multiplicação da matriz A por V. Tá certo? Bom, você multiplica a matriz A por V, então você vai ter essa matriz coluna aqui, 2xy. Ou então, se eu tenho as coordenadas do meu vetor T de AV na base beta', então eu sei quem é T de AV. É simplesmente 2x, que é a primeira coordenada multiplicada pelo primeiro elemento da base, mais y multiplicado pelo segundo elemento da base, que é menos 1 e 1. E aí eu tenho a minha transformação é igual a 2x menos y, 2x mais y. Muito bem. Esse argumento ele pode ser feito, né, entre espaços vetoriais quaisquer. Né? Não precisa ser o plano. Então, se eu tomar V e W como sendo espaços vetoriais equipados com duas bases beta e beta' respectivamente, e uma matriz A, eu sempre posso associar uma transformação linear T de A de V para W. Da seguinte forma. Eu defino, para cada V, as coordenadas da minha transformação linear T de AV na base beta', eu vou definir como sendo a multiplicação da matriz A pelas coordenadas do vetor V na base beta. Em outras palavras, T de A vai ser igual a uma combinação linear dos elementos da base beta', que eu falei que é W1 até Wm, né? E os coeficientes você calcula via a multiplicação da matriz A pelas coordenadas do vetor V, e aí você tem essa fórmula aqui. Certo? Bom, em geral, se não é mencionado nada com relação às bases, essa associação entre matrizes e transformação linear, eu sempre vou assumir então que se eu não falo nada, você está pegando as bases canônicas. Né? Então, se eu pego uma transformação de Rn para Rm e não defino e não menciono nada em relação às bases, está implícito aí que eu estou tratando isso aí como as bases canônicas. Então, a coordenada da minha transformação T de AV vai ser simplesmente a multiplicação da matriz A por V, porque as coordenadas de V na base beta é simplesmente o vetor V. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A 2 por 3 dessa forma, como a gente viu, eu posso associar uma transformação linear T de A, né? E a gente não mencionou nada, então está implícito aqui que R3 está munido com a base canônica e o R2 também. Então, a minha transformação linear T de A no ponto x, y, z vai ser definida da seguinte forma. Né? As coordenadas desse vetor na base beta' é simplesmente a multiplicação da matriz A por V. Né?
e a minha base é canônica, né, do R3. Então, x, y, z são as coordenadas, é o próprio vetor, né? Faz essa multiplicação e você chega nesse vetor aqui, nessa matriz coluna. Tudo é base canônica, então txyz vai ser simplesmente essa matriz coluna aqui. Ok, vejamos agora como é que eu posso, dada uma transformação linear, eu posso associar a uma matriz. Nos primeiros exemplos, né, a gente viu que, dada uma matriz, eu posso associar sempre a ela uma transformação linear. Agora a gente vai ver que o contrário também é verdade. Ou seja, dado uma transformação linear, eu posso associar a uma matriz. E a gente vai ver que essa matriz, de fato, ela define intrinsecamente qualquer transformação linear. Então, muito bem. Então, eu vou pegar agora, vou fixar uma matriz T, uma transformação linear T de V para W. V e W são espaços vetoriais equipados com bases beta e beta', respectivamente. E aqui a gente vai associar uma matriz. E a gente vai ver que essa matriz, ela de fato define qualquer transformação linear. Então vamos ver aqui, né? Então, para essa transformação linear de V para W e beta uma base de V e beta' uma base de W, eu vou chamar B como sendo V1 até V de N e beta' W1 até Wm. Então eu tenho duas bases aqui de V e W respectivamente. Ok, essa transformação linear, então a imagem da transformação nos elementos da base são vetores em W. TV1, 3 pontinhos, TVN. São vetores em W. Como são vetores em W e W é equipado com uma base beta', né? Então eu posso calcular as coordenadas do meu vetor TV1 na base beta'. Então, por exemplo, TV1 na base beta', eu tenho aqui uma matriz coluna. Faço TV2 na base beta', eu tenho uma outra matriz coluna. Eu faço isso para TV1, TV2 até o TVN. Certo? Então eu tenho N colunas que são calculadas via a base beta'. Né? Cada coluna, de fato, é a coordenada do vetor TVI. Né? A iésima coluna, então, vai ser as coordenadas do vetor TVI na base beta'. Então eu vou definir então essa matriz, a matriz que formada pelas colunas, né, que a gente acabou de definir. Né? Então eu vou definir essa matriz T beta para beta' como sendo essa matriz aqui. As colunas dessa matriz são formadas pelas coordenadas das imagens das transformações lineares, da transformação linear T em cada elemento da base. Então, como eu havia falado, essa primeira coluna aqui vai ser as coordenadas de TV1 na base beta'. A minha segunda coluna vai ser as coordenadas de TV2 na base beta'. 3 pontinhos e assim sucessivamente, até a última coluna. Na última coluna, eu tenho as coordenadas do meu vetor TVN na base beta'. Certo? Então, dada uma transformação linear de V para W, V e W tem bases, beta e beta'. O que a gente calculou aqui em 5? Uma matriz cujas colunas dessa matriz são as coordenadas das imagens da minha transformação linear em cada elemento da base dV, que é formado por beta'. Nesse caso aqui que a gente definiu, a gente começou, o meu espaço vetorial V tem a base beta. E o meu espaço vetorial W tem base beta'. Certo? Ok, então eu cheguei a uma seguinte definição. Seja T uma transformação linear de V para W, onde V e W são espaços vetoriais de dimensão finita, equipados com base beta e beta', respectivamente. Essa matriz que a gente acabou de definir aqui, em 5, é chamada de matriz da transformação linear T com relação a beta e beta'.
Então, como eu já expliquei, né, note que as colunas dessa matriz da transformação linear são formadas pelos vetores, as coordenadas de TV1 na base beta', até as coordenadas do meu vetor TVN na base beta'. Beta e beta' são bases de V e W respectivamente. Então, o teorema é o seguinte: seja T uma transformação linear de V para W, V e W espaços vetoriais de dimensão finita, equipados com base beta e beta', então as coordenadas de cada elemento, de cada imagem, né, da minha transformação linear, a coordenada de TV, né, na base beta' pode ser expresso como sendo a multiplicação da matriz da transformação linear de beta para beta', multiplicado pelas coordenadas de V na base beta, para cada V. Então essa fórmula 6, ela te diz que qualquer transformação linear pode ser escrito dessa forma aqui. Qualquer transformação linear, você pode ver uma transformação linear como sendo uma multiplicação de matrizes. Porque para você verificar uma transformação, para você definir, trabalhar com uma transformação linear, basta que você saiba as coordenadas das imagens da transformação linear na base, numa certa base do contradomínio da minha transformação linear. Então, o que ele está dizendo aqui é que as coordenadas de TV numa base beta' pode ser expressa como sendo a multiplicação dessas matrizes da matriz da transformação linear pelas coordenadas do meu vetor V na base beta, para cada V pequeno em V grande. Vamos ver um exemplo aqui. Considere T uma transformação linear de R3 para R2, dado por txyz como sendo essa expressão aqui. Né? Txyz vai ficar 2x mais y menos z. E na segunda coordenada, 3x menos 2y mais 4z. Muito bem, em R3 eu vou pegar essa base beta. E em R2 eu vou pegar essa base beta'. Ele pede para você calcular a matriz da transformação linear. Bom, como eu expliquei, essa matriz da transformação linear ela vai ser calculada da seguinte forma. As colunas dessa matriz, primeira coluna, vamos começar com a primeira coluna. A primeira coluna dessa matriz vai ser quem? Vai ser as coordenadas da minha transformação linear T aplicado ao primeiro elemento da base beta, certo? Então vai ser as coordenadas de T1, 1, 1 na base beta'. A segunda coluna vai ser formado pelas coordenadas do vetor T1, 1 e 0 na base beta'. Quem é esse vetor aqui, 1, 1 e 0? É o segundo elemento da base beta. Então, na primeira coluna é o que? É as coordenadas da minha transformação linear na base, no primeiro elemento da base, beta. Aqui vai ser as coordenadas da transformação linear aplicada no segundo elemento da base beta. E a terceira coluna vai ser as coordenadas da transformação linear aplicada no terceiro elemento da base beta. Certo? Você calcula essas coordenadas, calcula essa coordenada, e aí você vai calcular essa matriz aqui. Certo? Então, eu sei quem é T, transformação T aplicado no primeiro elemento da base, que é 1,11. Então, T aplicado a esse elemento vai ficar esse vetor 2,5. Por definição, o A11 e o A21 realizam essa primeira linha. Você, então, calcula esse sistema e você acha A11 e A21. Certo? E aí você achou a primeira coluna aqui.
A11 e A21. Para achar a segunda coluna, você usa a definição de coordenadas deste vetor na base beta', né, que é precisamente A12 e A22, que está escrito aqui nessa segunda parte aqui. T aplicado ao vetor 1, 1 e 0, a gente sabe que é 3,1. Né? Essa coluna aqui realiza essa igualdade pela definição de coordenada. Isso é um sistema 2×2, você vai aqui e vai e resolve. Aí você vai achar o A12 e o A22. Você faz a mesma coisa para essa última coluna aqui. Quem é T de 1, 0, 0? Você pode calcular, porque ele deu a transformação. Isso aqui é 2,3, esse vetor. Né? E quem é essa coluna aqui? A terceira coluna. Essa terceira coluna é o vetor que realiza essa última igualdade aqui. Isso é um sistema simples, 2×2, você vem aqui e calcula. Calcula quem? Calcula A13 e A23 via esse sistema aqui. Bom, você faz as contas e você chegou nessa representação aqui da matriz da transformação linear. Né? Certo? O próximo exemplo. Considere o exemplo anterior, mas a base aqui, a base beta e beta' é formada pela base canônica. Ele pede para você calcular a matriz da transformação. Né? Bom, como a base é canônica, então é mais simples, né? Você não precisa ficar calculando as coordenadas de cada elemento, né, da base. Né? A base é canônica. Ele dá a transformação e ele diz que a base é canônica do contradomínio e do domínio da minha transformação. Então é só você vir aqui calcular as imagens da transformação em cada elemento da base canônica. Né? T aplicado no vetor 1, 0, 1, 0, 0 vai ser simplesmente igual a 2 e 3. T01 vai ser 1 e menos 2. T de 0, 0, 1 vai ser menos 1 e 4. E, portanto, esse cara aqui vai ser a minha primeira coluna. Isso aqui vai ser a minha segunda coluna. E esse cara aqui vai ser a minha terceira coluna. Repare que essa matriz desse exemplo difere dessa matriz aqui de cima. Né? Difere por quê? Porque as bases são diferentes. Então, uma matriz de uma transformação linear, quando você muda as bases do domínio e do contradomínio, a matriz muda também. Por isso essa notação, né? Colchete T, beta e beta'. Porque essa matriz ela depende bastante das bases que você escolhe. Se você escolhe beta e beta' como sendo do exemplo anterior, eu tenho essa matriz. Se você escolhe, por exemplo, as bases canônicas, você tem uma outra matriz. Porém, qualquer base que você escolha, essa matriz a matriz muda, mas a minha transformação linear não muda. Né? Simplesmente você tem uma outra representação de uma mesma transformação linear. Um outro exemplo, o último exemplo da aula, você considera T uma transformação linear de V para V, e essa transformação linear é uma função de identidade. Né? T de V é simplesmente V. Considere duas bases no mesmo espaço vetorial V, base beta e base beta'. Né? Pelo teorema passado, então eu tenho, qual teorema? Esse teorema aqui. Né? Eu sei então, né, que eu posso representar as coordenadas da imagem da minha transformação linear como sendo produto da matriz da transformação linear vezes as coordenadas do meu vetor V na base beta. Certo? Utilizando esse teorema, aqui o que a gente tem? Eu tenho que, para essa transformação linear em identidade, eu sei que T de V na base beta, as coordenadas de T de V na base beta', vai ser quem? Vai ser igual a matriz da transformação linear
de beta para beta' vezes as coordenadas de V na base beta. Certo? Como a minha transformação linear é identidade, então T de V é igual a V. Então essa primeira igualdade também vale. E logo, essa matriz aqui, que eu estou definindo, que eu defini nessa aula, para este exemplo, ela coincide com a matriz da mudança de base, beta para beta'. Pela unicidade da matriz da mudança de base, beta para beta'. Certo? Ok, pessoal, então a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, na próxima terça, né, eu entrego. Vou fazer o gabarito da prova, né? E vou deixar disponível para vocês. E vou divulgar as notas do teste 1 que a gente fez há 2 semanas atrás. Ok? Então é isso, pessoal. Obrigado aí e até a próxima.